Olá, olá pessoal, então vamos dar sequência ao nosso estudo das competências do juiz das garantias. A gente parou, eu estou aqui com o nosso material aberto, está aqui para os senhores, no inciso 6º, que trata ali da prorrogação da prisão provisória ou outra medida cautelar, que será feita preferencialmente, já vou colocar aqui a decisão do STF, em audiência pública e oral. A gente sabe então que, de acordo com essa decisão do STF, essa audiência pode ser feita por videoconferência, haja vista as dificuldades práticas, né, de se fazer audiência presencial, pública e oral para todos os procedimentos, né? Então, essa questão da prorrogação da prisão provisória ou outra medida cautelar será feita, então, de forma preferencial, pública e oral. Vamos dar sequência, pessoal, porque nós temos outros temas aqui importantíssimos para a gente trabalhar. Olha aí. Também compete ao juiz das garantias decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Bem, pessoal, primeiro que a gente traz aqui o conceito de prova antecipada, produção antecipada de provas e também as provas não repetíveis. Pessoal, sem querer adentrar nessa temática, porque é um tema afeto ali, né, a temática provas, a gente sabe que a produção antecipada de provas é um deslocamento de uma prova que deveria ser feita em determinado momento para o momento anterior, observando então o contraditório real. Pessoal, vamos pensar num caso muito prático, que é o caso envolvendo o tráfico de drogas. Hoje, nós sabemos que os policiais militares atendem muitas ocorrências idênticas, vamos dizer assim, né? Praticamente idênticas de tráfico de drogas. Então, tendo em vista a falibilidade da memória humana, o Ministério Público está requerendo a produção antecipada da prova do depoimento do policial responsável por aquela prisão. Porque a gente sabe que, às vezes, na audiência de instrução em julgamento, que pode se dar daqui 1, 2 ou 3 anos, ou até mais, o policial não vai ter a sua memória ali próxima ali dos fatos, né? E isso pode trazer algum prejuízo para o processo. Então, o promotor, ele pede para produzir aquela prova que seria produzida lá na audiência de instrução e julgamento, já na fase da investigação. Olha que legal. E essa prova que vai ser produzida na fase da investigação, pessoal, ela é feita de acordo com o contraditório real. Vai ter ali a participação da defesa, da acusação, no caso do promotor e do juiz, tá? Então, uma prova que seria colhida somente perante o delegado, já é feita uma prova colhida mediante o contraditório real, tá? De forma que, mesmo ao passar dos anos, né, ali você já tem resguardado, então, aquela prova ali, produzida mediante o contraditório, sendo que essa prova poderá ser utilizada lá na frente, né, lá na sentença. Bem, e a prova não repetível, pessoal, é aquela prova que a fonte probatória, depois que a gente produz aquela prova, ela desaparece. A perícia. A perícia num caso de trânsito, num caso de violência doméstica, uma lesão corporal, a gente colhe naquele momento e a fonte probatória não pode ser consultada depois, né? Por isso que essa prova é colhida sem o contraditório. O contraditório é diferido, prorrogado. O contraditório será exercido lá na frente, mas de imediato deve-se produzir essa prova, porque se não produzir naquele momento, a fonte probatória some, acaba. Bem, então, cabe ao juiz, olha só, vamos trabalhar com esse inciso, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública oral. O legislador quis, então, o estabelecimento de uma audiência para o juiz decidir sobre o requerimento dessa produção de prova. Então pensem, pessoal, eu não estou falando na produção da prova em si. Eu estou falando sobre o requerimento de se decidir ou não por a produção daquela prova. Aí o STF, ele veio e disse o seguinte: atribuir interpretação conforme ao inciso 7º do artigo 3º-B para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Pessoal, em suma, é o seguinte: a depender
do risco do processo, o juiz vai determinar aquela produção de provas sem a realização de uma audiência pública oral, mas atente-se para um ponto. Se ele determinou a produção dessa prova, quando a prova, por exemplo, a prova antecipada for feita, ali vai estar sendo feito o contraditório, tá? Real. O que eu quero dizer é que o juiz pode deixar de fazer a audiência para decidir sobre o requerimento. Sobre o requerimento. Por exemplo, o juiz pede para ouvir uma testemunha muito idosa que está prestes a morrer. Perdão, o MP pede ao juiz para ouvir uma testemunha que está prestes a morrer. Por exemplo, muito idosa. Ele está com receio desta testemunha não existir quando ocorrer a audiência de instrução e julgamento. O juiz decide a produção dessa prova sem a realização dessa audiência, porém, quando a prova for produzida, ali sim vai estar estabelecido o contraditório. Não sei se eu fui claro, mas eu quero deixar isso aqui bem claro para os senhores. Vou até repetir. Quando ele vai decidir sobre o requerimento, ele não faz audiência. Mas quando a produção da prova for feita, aí sim tem o contraditório real realizado naquele momento. Beleza? Vamos passar, pessoal. Vamos passar. Inciso 8º. Cabe ao juiz das garantias... Tomar uma água aqui, pessoal. Até acabou. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Vou voltar aqui comigo para a gente falar sobre prorrogação de duração do inquérito policial. A gente sabe que o CPP traz ali um prazo de duração do inquérito policial. Está aqui. Pessoal, artigo 10. Vou até grifar aqui para os senhores. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso ou se estiver solto no prazo de 30 dias. Então, ultrapassado o prazo, pessoal, do investigado solto, a gente solicita ao juiz o prazo para a continuidade das investigações. Só que o CPP ele não prevê a possibilidade de prorrogação, pessoal, de inquérito com o investigado preso. Nós tínhamos somente 10 dias para concluir um inquérito, estando o investigado preso preventivamente, por exemplo. Pensem comigo num caso de homicídio. Pensem comigo num caso de estupro. Pessoal, estando um indivíduo investigado preso, a autoridade policial tinha somente 10 dias. Pensem comigo, pessoal. Pensem na complexidade do fato. Pensem na multiplicidade de perícias que podem ser feitas num procedimento complexo. Esse prazo acaba sendo muito exíguo. E aí, no pacote anticrime, eles previram, então, pessoal, a possibilidade... Tá aqui para os senhores, espera aí, deixa eu jogar aqui. De prorrogação de inquérito estando investigado preso. Vamos lá para o artigo 2º desse mesmo artigo 3º-B. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Pessoal, olha só, isso foi uma alteração muito interessante. Agora o delegado ele pode, estando o investigado preso, pedir a prorrogação do inquérito policial estando o indivíduo preso. E aí ele tem 10 dias legais e ele pode pedir a prorrogação por mais 15 dias. Então ele acaba tendo um prazo total de 25 dias para concluir o inquérito. É um prazo razoável, pessoal. É um prazo razoável porque, é claro, que se o delegado tiver condições de acabar no prazo, dentro do prazo de 10 dias, ele vai acabar. O problema é que às vezes ele não tem como. Ele não tem ali juntado, por exemplo, um laudo perinecroscópico, que é um laudo de local feito ali no local de homicídio, ou a própria necrópsia, ou necropsia, né? Então hoje nós temos essa possibilidade. E cabe ao juiz das garantias decidir sobre esta prorrogação. Beleza, pessoal? Então temos aí, né, mais uma novidade aí. A gente estudou a competência e a gente estudou mais uma novidade, que é do parágrafo 2º do artigo 3º-B. Vamos dar sequência, pessoal.
Olha que interessante, pessoal. Determinar ou também cabe ao juiz das garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Olha que interessante, gente. Aqui, eu já até adiantei aqui, mas deixa eu voltar. Deixa eu voltar comigo. Nós não podemos confundir duas coisas. Arquivamento do inquérito policial com trancamento do inquérito policial. Nós temos que entender, e isso a gente vai ter a possibilidade de estudar, que o arquivamento do inquérito policial, de acordo com a visão atual do STF, é um ato complexo. Precisa de duas manifestações de vontade. O promotor faz a promoção do arquivamento e o juiz chancela. Tá? Então, é um ato complexo. Beleza, pessoal? O juiz não arquiva inquérito policial. Isso cabe ao titular da ação penal. Não há discussão em relação a isso. Porém, pessoal, quando houver um constrangimento ilegal à pessoa, cabe ao juiz trancar o inquérito policial. Ele tem a possibilidade de trancar, encerrar aquele inquérito, porque ali está havendo um constrangimento ilegal. Nós sabemos que nesse caso, pessoal, o juiz vai trabalhar em situações excepcionais. E nesse ponto, eu trago aqui, novamente, o nosso curso de habeas corpus. Porque o nosso curso de habeas corpus trabalha exatamente com esse ponto. Uma impetração de habeas corpus na investigação, além de outras possibilidades, é claro, que a gente trabalha com a impetração na ação penal, no curso do processo, e também no curso da execução, mas a gente dá um enfoque para a impetração de habeas corpus no curso da investigação criminal. Então, o juiz, nesse caso, e aqui eu não estou falando na análise de trancamento em virtude da impetração de um habeas corpus, estou falando quando isso cabe ao juiz, né? Ali, às vezes, até fazendo aquele controle ali de inquérito que ele faz, que ele sempre tem ciência quando está sendo prorrogado e por aí vai. Então, cabe ao juiz das garantias trancar o inquérito policial quando houver ali um constrangimento ilegal, tá, pessoal? E aí eu trago aqui, pessoal, as hipóteses que nós temos aqui, de acordo com o STF, né, com as admissões, em que pode ser trancado o inquérito policial por constrangimento ilegal. São somente 3 hipóteses, e eu vou trazer aqui para os senhores. Manifesta atipicidade formal ou material, causa extintiva da punibilidade, por exemplo, um inquérito, a tramitação de um inquérito que já está prescrito o fato, a prescrição punitiva, isso é um constrangimento ilegal latente, né? E por fim, pessoal, por exemplo, um crime de ação penal pública condicionado ou ação penal privada sem a manifestação da vítima ali, sem aquela condição de procedibilidade, tá? Pessoal, eu deixo a dica aqui para vocês adquirirem o nosso curso de habeas corpus. Além de toda a parte teórica, nós oferecemos modelos práticos prontos para você utilizar na sua atividade, tá? Adaptáveis. É só mudar as questões que vocês vão poder ingressar com o habeas corpus já prontinho, tá? E, logicamente, vocês vão ter condições também de fazerem vários habeas corpus de acordo com a base teórica que vocês vão angariar. Beleza? Vamos dar sequência, pessoal. Requisitar. Também cabe aos juízes das garantias requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Pessoal, um ponto. Isso aqui nós vamos passar porque não há nenhuma novidade. O juiz das garantias só pode requisitar laudos e informações quando instado, né? Ele tem que observar a inércia da jurisdição. O juiz, na investigação, ele não pode sair do seu local, do seu papel de controlador ali da legalidade e não substituir a parte da acusação ou de quem esteja investigando, tá? Beleza? Vamos dar sequência. Cabe ao juiz das garantias decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal, bancário de dados telefônico, busca e apreensão, acesso a informações sigilosas ou outros meios de obtenção de provas que restringam direitos fundamentais do investigado. Pessoal, simples isso aqui, né? O que
está reservado. Opa, só um minuto, pessoal, perdão, cliquei aqui numa coisa sem querer. O que está reservado à cláusula de jurisdição, se ocorrer na investigação, agora é do juiz das garantias. Simples, simples. Se a medida estiver submetida a uma cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, cabe ao judiciário decidir, será o juiz das garantias se essa decisão ocorrer na fase da investigação. Ok? Vamos lá? Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Está aí, mais um caso. Pessoal, então vamos supor que a parte vai ingressar um advogado de um investigado, entre com o habeas corpus contra um ato do delegado de polícia. Contra um ato do delegado de polícia. Tá? Que ele está investigando um indivíduo que praticou um fato que não é crime, atipicidade material, clara, latente. É o juiz que vai julgar esse habeas corpus, tá, pessoal? Porque a gente sabe que o habeas corpus ele é cabível quanto à autoridade pública quanto particular, né? Então, nesse caso, quem julga um ato, quem julga o habeas corpus contra um ato do delegado é o juiz de direito de primeira instância. Então, ele pode trancar um inquérito policial, tá? Mas, às vezes, um particular pode estar constrangendo alguém, tolhindo ali a liberdade de alguém, né? E cabe ao juiz analisar. Vai ser o juiz das garantias. Ok, pessoal? Vamos dar sequência. Interessante isso aqui. Inciso 13. Cabe ao juiz das garantias determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Pessoal, olha só. E aí eu já trago aqui o que está disposto no CPP em relação à insanidade mental. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Tá aí, pessoal. Então, determinar a instauração do exame de insanidade mental para ver se um indivíduo ali é um doente mental, ou incapaz ali, né? Ele que vai analisar, o juiz das garantias, seja através de um requerimento do delegado, representação do delegado, requerimento do Ministério Público, quem quer que seja, cabe ao juiz das garantias. Ok? Então, insanidade mental é cabível ainda na fase da investigação e quem tem a competência para determinar a instauração, o juiz das garantias. E chegamos num ponto. Inciso 14. Pessoal, cabe ao juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa nos termos do 399 deste código. Primeiro ponto, pessoal, recebimento da denúncia ou queixa não está no 399, sim no 396 do CPP. Mas aí que não vem a questão para a gente analisar quais são os requisitos, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o legislador previu que a competência do juiz das garantias se encerraria com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, ele atuaria durante a investigação, faria o recebimento e passaria a bola para o juiz das causas. Não sei se vocês se recordam, mas eu falei que agora nós temos dois juízes distintos para trabalhar na persecução. Um juiz que vai ficar atinente à fase da investigação e outro que vai ser o juiz da causa, que vai sentenciar futuramente. Então, inicialmente, o juiz da investigação, que é o juiz das garantias, atuaria até o recebimento. Mas sabe o que aconteceu? Mudando a lógica do legislador, o STF atribuiu, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 3º-B do CPP e atribuiu interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Pessoal, vou voltar aqui com os senhores. Olhem que loucura. O STF mudou a sistemática. O juiz das garantias funciona até o oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, a bola é passada para o juiz da causa que fará o recebimento. Da denúncia. Tá? Olha que interessante a fundamentação do STF. Nós vamos estudar a teoria da dissonância cognitiva num módulo agora,
sequente aí, subsequente, mas ele utilizou a mesma ideia, a mesma ideia. Ele disse que o juiz das garantias, por ter ter ficado atrelado na fase da investigação, decidido sobre medidas cautelares, produção antecipada de prova e por aí vai, ele já estaria com a imparcialidade prejudicada, de modo que o juiz da causa, que não atuou na investigação, estaria mais livre com sua consciência para analisar ou não o recebimento da denúncia. Mas nós vamos ver isso com calma quando a gente for estudar a teoria da dissonância cognitiva, porque o legislador entendeu que seria interessante o recebimento ser feito pelo juiz das garantias. O STF falou que não. Vamos passar a bola para o juiz da causa. O problema, pessoal, é o seguinte: o recebimento ele deve ser feito no prazo de 10 dias. E o juiz que não atuou ali, ele vai ter que tomar ciência de tudo aquilo que foi feito. Tudo aquilo que foi feito. E para dentro desse prazo fazer análise do recebimento ou não. Tá? Mas enfim, o que é importante a gente destacar é que agora que o juiz das garantias, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento e não com o recebimento. Ok? Vamos passar. Cabe ao juiz das garantias, inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos de informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Pessoal, vou fazer mais uma propaganda. No nosso curso do flagrante audiência de custódia, a gente vai trabalhar com uma aula específica sobre os poderes prerrogativas do advogado na investigação. E um ponto mais importante é exatamente do acesso ao advogado aos elementos informativos. Né? A gente não está falando de prova, porque a gente está falando de investigação. Pessoal, aí nós temos a súmula vinculante número 14, que garante o acesso a todos os elementos já documentados. Somente não podem, ou assim, podem ser impedidos de acesso aquelas diligências em andamento. Isso é lógico. Às vezes eu vou fazer um pedido, eu sou delegado de polícia, eu vou fazer um pedido de prisão ou de busca e apreensão e a medida ainda não foi decretada pelo judiciário. Se um advogado pede acesso aos autos deste inquérito, eu vou retirar a minha peça de representação de medida cautelar. Por quê? Se o advogado tem acesso a isso, vai frustrar toda a minha medida e vai atrapalhar a investigação. A investigação, pessoal, ela precisa do sigilo e da surpresa. Sem sigilo e sem surpresa, a gente não consegue investigar, apurar. Então, tudo aquilo que está documentado será garantido ali ao advogado, ao investigado. Porém, as diligências em andamento podem ser negadas. E um ponto de observação: o juiz das garantias, que será o controlador se esse direito está sendo garantido ou não. Tá? Olha aí, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado de ter acesso aos elementos de informação. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, tá lá no nosso curso, tá? Audiência de flagrante e audiência de custódia. Curso interessantíssimo. Nosso primeiro curso, carro-chefe, tá? Vale a pena vocês adquirirem. Vamos dar sequência, pessoal. Cabe ao juiz das garantias deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Interessante isso aí. Isso aqui a gente tem que guardar um tempo aqui para falar um pouco disso. Pessoal, assistente técnico. Meu cachorro tá latindo aqui fora, tá, pessoal? Mas é isso aí, né? Assistente técnico até então, de acordo com o CPP 159, parágrafo 5º, trazia o seguinte: durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, inciso 2º, indicar assistente técnico. Olha só, o CPP trazia que a indicação de assistente técnico poderia ser feita no curso do processo. Então a doutrina entendia que a indicação de assistente técnico só ocorreria no processo e não na investigação. Porém, pessoal, vem o pacote anticrime, vem a inclusão desse terceiro B, inciso 16,
que atribui ao juiz das garantias deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. O que nós temos, pessoal? Agora nós temos a previsão da possibilidade de indicação de assistente técnico na investigação. Pronto. Temos aí. Agora, a parte, o investigado, através do seu advogado, pode indicar assistente técnico para acompanhar uma produção de perícia, que em grande escala acontece na investigação, né, gente? Nós sabemos disso. A produção de provas, por exemplo, a perícia oficial aqui em Minas Gerais está atrelada à polícia. Acontece na investigação. Bacana, pessoal? Vamos seguir. Inciso 17. Cabe também ao juiz das garantias decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Simples, né, pessoal? Se a homologação de acordo de não persecução, a NPP ou colaboração premiada, se realizadas na fase da investigação, cabe ao juiz das garantias decidir. Pessoal, o juiz das garantias que vai atuar nessa fase. Pronto. E, por fim, uma cláusula de encerramento aí, decidir outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Então, deixou uma cláusula aberta aí, pessoal, uma cláusula aberta de encerramento, né? Então, tudo que for afeto ali na fase da investigação vai caber ao juiz das garantias ali a sua função, né? A sua competência. Pessoal, espero que aqui, né, de modo mais célere, na verdade, nós utilizamos aí 2 blocos de mais ou menos 20 e poucos minutos cada um. Acho que eu espero que eu tenha conseguido, né, esclarecer um pouco das competências, trabalhando com a decisão, principalmente do STF, né, para ver qual que é a visão atual do STF. E fique conosco aí que a gente vai dar continuidade a esse nosso curso do Juiz das Garantias e a Interpretação do STF. Muito obrigado, pessoal.